Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas, companheiros aqui de reflexão. Estamos aqui novamente para continuar o nosso processo. Hoje também vou falar para as segundas séries do ensino médio ali do Colégio El Shaddai, onde eu trabalho. E hoje nós vamos aí completar o nosso material desse primeiro semestre, falando das aulas 35 e 36 de Filosofia e das aulas 35 e 36 de Sociologia, ok? Filosofia, a gente vai falar hoje do pensamento, da introdução ao pensamento político, e hoje nós vamos falar aqui de três pensadores, né? Que é o que está proposto aí. São pensadores ainda importantes hoje, né? Um deles da era moderna, um que a gente ainda pensa muito nele hoje. Então nós vamos começar falando um pouco de Platão, depois vamos falar do Aristóteles, por último do Maquiavel. Não é Platão e Aristóteles, não dá para a gente fugir deles, né? De jeito nenhum, né? O Immanuel Kant, que é um filósofo que nasce na Prússia, ali na região da Alemanha, ele vai dizer que depois de Platão e Aristóteles, tudo que vier é nota de pé de página, né? E os dois têm uma teoria política importantíssima para a gente pensar. Hoje nós vamos falar que é lógico, de maneira bem geral, mas eu espero que auxilie, que ajude vocês a compreender um pouquinho. E depois eu vou falar, depois de falar da introdução ao pensamento político ou à teoria política, eu vou falar de movimentos sociais e revolução, que são as propostas das aulas 35 e 36 de Sociologia aí para vocês e para os demais amigos, companheiros que estão aqui ouvindo essa aula, essa exposição aqui. Começando por Platão, né? Platão ele tem uma proposta política para o período em que ele vive, inovadora no primeiro momento. Primeiro ele vai dizer que a comunidade deveria mudar o jeito de se organizar. A família deveria ser um negócio mais coletivo, os filhos não deveriam ser criados só em um lugar. Ele propõe que a mulher também teria direito a se educar, né? Ele propõe ali na coletividade que tudo fosse meio que de todo mundo, né? Isso é um primeiro processo. E depois ele propõe uma teoria política baseada na alma humana, né? Platão ele está ali pensando a questão política em Atenas. A gente sabe bem que ele perde o seu mestre Sócrates, o poder político que era democrático na época. Condena Sócrates a tomar veneno por acusá-lo de corromper a juventude da época, quando ele ficava contando, dando aula mesmo, na praça, de graça, abrindo a cabeça daquela juventude, e o poder da época não gostou, né? Isso pode, segundo alguns historiadores, ter influenciado a vida de Platão. Inclusive, Platão ele viajou para Siracusa para tentar implantar a proposta política dele por 2 ou 3 vezes, certo? E qual era a ideia dele? A ideia dele era separar na cidade as pessoas de acordo com a alma, né? E ele divide essas almas em 3 instâncias. A alma racional deveria governar a cidade, deveriam ser os magistrados da cidade. E por quê? Porque eram as almas mais equilibradas, mais desinteressadas, as almas realmente preocupadas com o bem-estar da cidade, com a justiça para a cidade, né? Com a virtude para a cidade. E como que seria dada essa formação dessa galera aí para saber a alma de cada um? Por meio da educação. Era na educação que você selecionaria as almas. E aí ele vai separar a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscente. A alma irascível e a concupiscente seriam as almas. A irascível seriam os guerreiros que iriam proteger a cidade. E a alma concupiscente estava ligada ao desejo, que seriam as pessoas que iriam sustentar a cidade. Só que nesse modelo político de Platão, eu ia falar modelo político platônico, mas tudo bem, não haveria mobilidade. A pessoa iria se dedicar o melhor que ela pudesse dentro daquela aonde a alma dela se encaixaria na cidade, certo? Então, por exemplo, se você tivesse uma alma concupiscente, você deveria cuidar do sustento da cidade, construir as casas, a alimentação e tudo isso. As coisas ligadas à questão de sustento mesmo, né?
de abrigo, né? Roupa, comida, essas coisas. Você deveria fazer o melhor para a cidade, né? A alma irascível, como seriam essas almas das pessoas mais fortes, seriam os guerreiros protetores da cidade. Então você deveria se tornar o melhor protetor possível. Seria se estudar e depois iria dedicar sua vida a isso. E a alma racional também deveria se dedicar, se esmerar para ser o melhor, o mais virtuoso, o mais justo possível para a cidade. E ele separa isso por idade também. Ele diz que até os 20 anos já dava para descobrir qual eram as almas concupiscentes. E aí você já poderia deixar elas para a cidade, já para ajudar a cidade. A alma irascível até os 30, e aí já poderia ter os guerreiros para proteger a cidade. E a alma racional até os 50 anos, né? Era o período que ele disse que era possível descobrir essa alma racional. Ou seja, um exercício sério, né? E essas pessoas deveriam governar a cidade, né? Viver para governar. E para ele, se você tivesse alguém da área do sustento governando, ou alguém da área que era guerreiro governando, você geraria corrupção, injustiça, violência. Eu não queria comentar, mas a gente vive isso hoje aqui no Brasil, já vivemos em tantos lugares do mundo. É complicado você ter alguém para governar que não esteja preparado, segundo Platão. É lógico que vão haver muitas críticas depois, nos momentos posteriores, né? Por não ter mobilidade nesse processo, né? Mas é possível pensar essa questão tranquilamente dessa forma. A gente sabe bem que na nossa vida a gente às vezes tem que escolher aquilo que a gente gosta, tá certo? O Aristóteles a gente sabe da proposta política dele, ele vai dizer que o homem é um animal político. É natural o homem, como animal gregário, viver na cidade. Ao contrário do Platão, ele propõe uma questão de construção de cidadania entre todos os cidadãos, e para ele, a melhor virtude era a amizade. A finalidade de todas as ações políticas era a felicidade geral ali da comunidade. Ao contrário de Platão, né, a gente sabe que era muito idealista, o Aristóteles dizia que essa vida virtuosa deveria ser construída com equilíbrio, na justa medida, no meio termo. Então você teria três tipos de vida. Uma vida ligada à contemplação ou à sabedoria. Você deveria ter equilíbrio nessa vida. A vida ligada aos desejos. Você também tinha que ter equilíbrio nessa vida. E a vida propriamente a política. Né? Você também teria que ter equilíbrio nessa vida. Em todas essas áreas você deveria buscar a virtude e evitar o vício, né? Buscar aquilo que fosse mais equilibrado para poder gerar o melhor para a cidade, tá certo? E a gente sabe bem que a divisão do Aristóteles, quem era cidadão, quem nascia ali, ele não era ateniense, mas ele propõe isso ali em Atenas. A mulher não fazia parte, o escravo também não, nem o estrangeiro desse processo, tá certo? Um exemplo, né, de virtude, né, ele vai falar, por exemplo, da coragem. A coragem é uma virtude de equilíbrio porque ela está entre a covardia e a audácia. Eu não sou nem exagerado demais e nem sou covarde demais. Então eu preciso buscar esse equilíbrio em todos os aspectos da minha vida para gerar uma vida política equilibrada e que pudesse gerar o melhor para a cidade. Uma outra proposta aqui é que ele propõe três modelos políticos. A gente sabe bem na teoria política do Aristóteles, que seria a democracia, a aristocracia e a monarquia. Tá? E aí, para ele, o melhor regime seria a politeia, se fosse uma democracia realmente bem feita. Mas esses regimes, eles poderiam se degenerar. A democracia poderia virar uma demagogia, a monarquia poderia virar uma tirania, se o rei não fosse alguém justo. Na democracia, se as pessoas também não fossem justas, iria virar demagogia. E a aristocracia, que seria o governo dos melhores, Aristói é aquele que é o melhor, se tornariam a oligarquia, o governo de quem tem poder econômico e tudo, né? Nós já vimos muito isso aqui no Brasil também, né? Certo? Então essa é a proposta, a política de Platão e Aristóteles no primeiro momento. Lembrar que tanto para Platão quanto para Aristóteles, a virtude está atrelada ao bem político. Então eu preciso ser ético, virtuoso, correto, e aí a cidade vai ser virtuosa, vai ser correta.
tá certo? E aí o Maquiavel, ao contrário de Platão e Aristóteles, a primeira coisa que ele vai dizer, não é possível, ele já está na era moderna, não dá para juntar a virtude tal qual a questão do âmbito moral, à vida de quem governa. Primeiro separar a política da espiritualidade ou da dimensão ética em si. O Maquiavel vai propor a ideia de virtude, mas não virtude no sentido interno, mas virtude na capacidade que o príncipe ou o governante tem de se articular, de nas estruturas de poder saber governar bem para se manter no poder. Né? A gente sabe de uma frase famosa do Maquiavel que os fins justificam os meios, ou é melhor ser temido que amado. E por que o Maquiavel faz esse tipo de proposta? Porque para ele o universo da política é o universo do jogo de interesse, do jogo de estratégia. E o bom governante ele deveria olhar para essas questões, olhar para o povo, olhar para quem está do lado dele e saber manipular, trabalhar dentro desse processo para se manter no poder. Né? Ele vai dizer que de todas as estruturas humanas que existem dois grupos de pessoas. O grupo que detém o poder e o desejo de continuar dominando, e o grupo que é dominado e não detém o poder e quer lutar para impedir isso. Então é um jogo de forças e a gente precisa ser realista nesse sentido. O que importa, segundo Maquiavel, é parecer bom e não necessariamente ser bom. O importante para o governante é ser efetivo e conseguir cumprir isso, tá certo? E aí vamos agora para a aula de sociologia, que ela vai englobar essa questão proposta política aqui hoje, que são os movimentos sociais e as revoluções. Né? Falar de movimentos sociais em sociologia, né, ou mesmo na proposta histórico-filosófica, é entender que todo movimento social ele é sempre reivindicativo, ele é sempre de ordem política e é sempre de ordem de classe. Né? Nos processos sociais humanos, histórico-econômicos, materiais, sempre na história humana nós tivemos processos de dominadores e dominados, e sempre alguém lutando para evitar esse processo de dominação, processo de padronização, de imposição, né? Que é essa questão que o Maquiavel está propondo. E todos os movimentos sociais que nós conhecemos historicamente são contraculturais. Você tem poderes hegemônicos tentando dominar e tem o povo que está sofrendo, sendo oprimido, querendo se rebelar ou revolucionar. Né? E aí a gente pode pegar como base de movimentos contraculturais as revoluções, né? A Revolução Americana, Revolução Russa, a própria Revolução Chinesa, a gente mais para a modernidade, a Revolução Sexual, né? E a questão do advento de uma independência, luta por independência das mulheres. Todos esses movimentos, na tentativa de se descolonizar ou de sair de um movimento opressivo, são de ordem contracultural. O movimento hippie, né, maio de 68 na Europa, você tem um conjunto de movimentos de luta por direitos, luta por liberdade, não é? E no âmbito social, no âmbito econômico, material, histórico, a gente sempre presenciou isso. Né? E como é que a sociologia analisa isso? Analisa no sentido de perceber que todos os eventos, as estruturas construídas historicamente, a questão do imperialismo, do colonialismo, as guerras, todos esses movimentos são frutos opressivos ou são resultados opressivos. E sempre você tem nessa composição um grupo chamado minoria, que não tem a ver com quantidade, tem muito mais a ver com qualidade, lutando para sair desse processo de dominação. Aí a gente pode pegar na história a questão dos escravos, né? A questão da própria mulher, né? A questão do ponto de vista do comércio entre colônia e metrópole, dos processos imperiais agressivos que a Europa implementa na Ásia, na África e mesmo aqui na América. Então, sempre a história humana apresentou esses processos
E eu quero que vocês guardem isso. Todo movimento social é sempre reivindicativo, de ordem política e de classe. Está sempre tentando lutar por espaço político, por liberdade, liberdade de expressão, para se posicionar. Hoje a gente tem muitas questões relacionadas aí nos governos do mundo, os governos mais conservadores, tentando impor regras sem aceitar a participação do povo, né? Sem aceitar, sem ouvir o que o povo pensa. Então isso tudo vai gerar e tem gerado movimentos sociais, mesmo no campo da sexualidade, no campo econômico, no campo material e social, ok? Espero que tenha ajudado vocês aí. Um abraço.